A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais nesse domingo para mais um dia da Escola Bíblica Dominical. E é sempre uma honra e um prazer estar compartilhando com os irmãos o conhecimento da Palavra de Deus. Que esta aula possa nos enriquecer em graça, em conhecimento, para que nós possamos cada dia mais nos fortalecer na Palavra de Deus. Vamos iniciar numa oração. Amantíssimo Deus, glorioso Pai, Senhor Deus, Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez, Pai, para ouvir da Tua Palavra, Pai, para entender um pouco mais da Sua Palavra, que ela possa ser alimento no nosso dia a dia, e que nós possamos ser exemplos, que nós possamos ser seguidores de exemplo para as pessoas que não conhecem a Tua Palavra, Pai. Nos alimenta nesse domingo, nos fortaleça, para que cada dia mais os nossos caminhos sejam trilhados por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos hoje estudar a 10ª aula, que tem como título Jesus, Filho do Homem, Filho de Deus, e a 10ª aula que diz que o aspecto da obra redentora de Jesus Cristo. O texto do dia está em Tito 3:7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A síntese é: fomos justificados por Deus para nunca mais sermos tratados como rebeldes e desobedientes. Nossa salvação dá-nos o privilégio de sermos reconhecidos como filhos amados do Pai. O nosso texto bíblico está em Gálatas 2, de 16 ao 21. Que diz assim. Eu vou ler com os irmãos. Gálatas 16, 21. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E porventura Cristo ministro do pecado? De maneira alguma. Que se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, e não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo, morreu debalde. A gente vai traçar 3 objetivos. No tópico 1, será o conceito da justificação, e aí a gente vai falar do Romanos 1, Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No tópico 2, nós iremos falar sobre demonstrar a compreensão do conceito da adoção através da obra de Cristo. Todos são criaturas
E aí a gente vai pegar Marcos 16:15, que vai dizer que e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. No tópico 3 é defender a segurança da salvação. Neste tópico falaremos sobre a perseverança. E aqui já começo a informar os irmãos. Seguir a Cristo não é uma corrida para ver quem chega primeiro. Seguir a Cristo é você segui-lo sem desistir no meio do caminho. O importante é chegar, não pode desistir. Então não importa. E aí aqui vem naquela cena que os irmãos devem conhecer nas Olimpíadas, daquela atleta que estava fazendo 100 metros rasos e foi a última a chegar com muita dificuldade, quase caindo, com toda de lado, quase caindo, mas chegou. Ela foi muito mais honrada do que aqueles que chegaram primeiro, porque o objetivo da competição, no caso de umas Olimpíadas, realmente é você competir, é você lutar, é você perseverar, é você tentar e não desistir. E ela não desistiu. É assim que é a palavra de Deus, é você não desistir por toda a adversidade que a vida possa lhe propor, por tudo que possa acontecer, por mais que os caminhos mais fáceis não são os caminhos de Cristo, mas ser perseverante e seguir, porque o que vale 100 anos de vida aqui na Terra para uma eternidade. Então vale a pena a gente não desistir de Cristo, com todas as lutas, com todas as diversidades, com todos os problemas que possam ocorrer. Amém? E aí eu vou na parte introdutória, onde diz: o cheiro da morte seguia os filhos de Adão continuamente. Não havia paz, não havia paz nem esperança. Entretanto, com o advento do Filho de Deus, todas as coisas mudaram. Em primeiro lugar, o estado condenatório foi revogado e a justificação foi concedida a cada um de nós. E aí a gente vem ao primeiro tópico, que fala da justificação. O que é justificação? Né? Como o próprio nome diz, justificação é algo que justifica, né? Aquilo que se justifica. E aí eu já começo aqui lendo na apostila que diz: denuncia o nosso ato deliberado e de consequência desastrosa, exigindo nossa condenação. Cristo é o nosso advogado. O diabo ele segue, né, tentando fazer a gente desanimar, né, a gente desistir. Mas todo mundo sabe que o diabo é o acusador, né, e o Satanás é o adversário. Então é importante a gente sempre frisar, já falamos em outras aulas, que a consequência do pecado é a morte, né? Essas são as consequências do pecado. E aí eu vou falar aqui em Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. A justificação, no conjunto dos componentes da salvação, é aquilo que aconteceu em nosso favor, apesar de não sermos merecedores e sim apenas dignos da condenação. Em próprio Romanos 5:1
vai dizer: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de não sermos merecedores, né, mas por causa da graça do Senhor, Jesus Cristo, a gente foi salvo, né? Efésios 2, 8, 9 vai falar assim, ó. Efésios 2, 8, 9. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, pelo meio da fé, e isto não vem a vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não adianta. Quando chegar os dias em que nós tivermos um encontro pessoal com Deus, não adianta falarmos: mas eu fiz isso, eu dei cesta básica, eu fiz isso é importante, mas não é por isso, tá? Sua salvação não está por aí, né? É pela graça, é pelo reconhecimento desse Senhor Jesus Cristo, que doou a sua vida por mim e por você. É importante diferenciar a justificação do perdão. Enquanto que o perdão é declarar que o culpado não tem mais que pagar a dívida pelos seus atos, a justificação muda. Inclusive o estado do indivíduo. Graças à justificação, não somos mais culpados, e sim justo e justificado, e por isso perdoado. Não há dívida para pagar, nem desconfiança ou preconceito do parte de Deus para conosco. E antes de eu dar uma palavra bíblica em relação a isso, o diabo, né, o acusador, quando a gente pede perdão a Cristo daquilo que nós fazemos, resolvemos fazer uma nova criatura, em que nós aceitamos Jesus, os nossos pecados vão para o mar do esquecimento de Deus. Isso já tá esquecido por Deus. Mas o diabo ele consegue tentar colocar em nossas mentes que algumas coisas dão errado por causa dos nossos pecados anteriores. Só que devemos esquecer. Por isso que na palavra de Deus diz que é vigiar e orar, para vigiar o tempo todo, porque Deus já justificou. Nós justificamos os nossos pecados, nós pedimos perdão a Deus por aquilo que nós fizemos, e isso fica esquecido. A gente não tem que ficar se remoendo com os pecados que passaram. Passou. É daqui para frente, é uma nova criatura. É não pecar mais. Esse é o lema do cristão, né? E aí eu queria deixar para os irmãos Isaías 64:6, que diz assim, ó: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e nossas culpas como um vento e nos arrebentam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, olha a importância: o Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das suas mãos. Não se enfureça tanto o Senhor, nem proporcionalmente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas graças, cidade, estão feitas em deserto,
Sião está feita em deserto, Jerusalém está está assolada. Nossa santa e gloriosa casa, em que louvávamos nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conte tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor. Ficarias calado, e nos afligimos tanto. Então, a gente sabe dos nossos pecados, tudo é por Deus, né? E quando nós justificamos, quando nós falamos a Cristo sobre nossos pecados, ele cai no mar de esquecimento, e a partir daquele momento é uma nova vida. E é isso que a gente precisa frisar e colocar em nossos corações. O segundo tópico é a certeza da justificação. A ressurreição de Jesus é a garantia que podemos acreditar na justificação das nossas vidas. Assim, tão certo como Jesus Cristo vive, podemos crer que não somos mais inimigos de Deus, mas seus filhos amados. Não devemos, pode anunciar enquanto cristão. Há, no entanto, um complexo debate sobre um dos aspectos da salvação, que já se desenvolve há séculos, que a segurança temos com relação à nossa salvação. É possível perder a salvação? Alguém que já usufruiu de todos os benefícios do nosso nascimento pode cair na graça? E aí fica essa pergunta, né, para os irmãos. A gente pode cair na graça? A gente, conhecendo a Cristo, e de repente dar um deslize e sair da graça de Deus. Claro, a gente vê vários casos acontecendo nos nossos dias, e tem certeza que não só em pessoas de conhecimento na humanidade, de pessoas ilustres, mas também nós mesmos já conhecemos pessoas, ou até um de nós mesmos já caímos e voltamos. Então, assim, não significa dizer que você aceitar Cristo, a gente não possa cair, né? É por isso que a gente sempre vai falar que a oração sempre é vigiai e orai. Por que vigiai? É justamente para evitar essa queda, para evitar esse tropeço, né? Que isso é possível, né? Isso é possível, somos seres humanos, né? E essa possibilidade dos erros, ela pode acontecer. Porém, o objetivo de Cristo é a salvação de todos, né? Enquanto temos chances, né, de cair e de ter a oportunidade, uma outra oportunidade de voltar para Cristo, tá tudo bem, tá tudo no controle, né? Ainda quando se tem esse tempo. Só que sabemos que os dias são próximos, né? E esse dia possa ser que a gente não tenha mais essa oportunidade. Possa ser que quando a gente cair e já chegar o dia da vinda de Cristo, e aí? Né? Então, por isso que a gente tem que sempre vigiar, né, e orar, justamente para evitar que aconteça esse tipo de situação. E aí eu deixo aqui para os irmãos em Hebreus 6, 4 a 6, que diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo
e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quando a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Então é isso, né? Toda vez que a gente está seguindo a Cristo e a gente dá aquela queda, desvios do caminho de Deus e depois volta, a gente na verdade está crucificando a Cristo de novo, né? Porque Ele já fez isso por nós. Eu acho que é um ensinamento que a gente, como cristão, que temos essa consciência do que Jesus fez por mim e por você, essa importância de evitar essa queda, de fazer de tudo, da perseverança de seguir até o final, como eu falei no início. Não é uma corrida para ver quem chega primeiro, porque não sei se vocês já perceberam que numa corrida o cara tem aquela explosão inicial, daqui a pouco, quando chega já no final, o ar já acabou, né? Não é isso. Seguir a palavra de Deus é você ir firme e perseverante até o final, entendeu? Independente de quantas voltas a gente vai ter que dar, sem desistir. Porque todas as vezes que nós desistimos, que nós saímos da presença, que nós saímos dos caminhos de Cristo, nós estamos crucificando Jesus. E nós temos consciência de tudo aquilo que Cristo fez por mim e por você, né? Dessa crucificação que Cristo fez por mim e por você. Não importa o nível de problemas, de aflições que possamos enfrentar enquanto estivermos com o Senhor Jesus. Seu amor é suficiente para enfrentarmos todas as coisas. Todos os dias Ele está conosco. Todo momento Jesus está conosco. Mas carregar peso da culpa ou o sentimento condenatório, pois a verdade do sepulcro vazio é evidência de que não somos mais considerados indignos por Deus, né? Não há mais culpa, né? O diabo ele é acusador, né? E é isso que ele vai tentar fazer. Quando Deus nos perdoa dos nossos pecados, Ele vai tentar fazer a gente lembrar daquilo que nós cometemos no passado. Mas isso já está no mar de esquecimento de Deus, como eu falei anteriormente. Mas o diabo vai ficar o tempo todo atordoando a nossa cabeça para dizer: é isso que você fez, é aquilo que você fez, e isso vai ficar passando. Nós podemos compreender com dessa recompensa que a gente tem com Cristo por tudo aquilo que Ele fez por mim e por você, né? É essa luta, dessa perseverança que a gente tem que seguir e esquecer e seguir a nossa vida. E como é que a gente faz isso, né? Além de vigiar e orar, é seguir a palavra de Deus. Aqui está tudo registrado aqui, a gente ter como seguir a palavra de Deus. É perseverar na fé, é ter fé. Os dias são maus, mas a gente tem Cristo que pode, que vai fazer a gente ter dias bons também, e a gente precisa perseverar. Eu gostaria muito de poder ler todo o capítulo 15 da primeira carta de Coríntios, mas eu vou ler alguns versículos para que a gente possa exercitar bem essa questão de fé, de perseverança. Primeira carta de Coríntios, de 15, aí eu vou ler o versículo 14, diz assim, se Cristo não ressuscitou logo, é vã a nossa pregação, é também vã a nossa fé. Se nós não crermos que Cristo ressuscitou, se Ele não morreu e ressuscitou, esquece tudo, né? Que seria vã a nossa fé. No 19 vai dizer assim, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens. Se nós estamos pensando em viver os nossos 100 anos aqui na Terra, somente isso, viver bem, na bonância e com riqueza, com todas
as curtições que a vida nos oferece e só pensarmos só aqui, somos ignorantes, porque o melhor não é aqui, é depois daqui. No 26 vai dizer assim, ó: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque quando isso tudo passar, a gente terá a vida eterna. No 53 vai dizer assim, ó: porque convém que isto que é corruptível se revestia da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestia da imortalidade. No 54 diz assim ainda: enquanto isto que é corruptível se investir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então, compreenda-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E aí a gente tem no 56 assim, ó: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E no 58 vai dizer assim, ó: porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Persevere, não desista. Por mais que tenha adversidade, por mais que tenha os obstáculos da vida, por mais que o mundo nos empurre para ficarmos isolados, por mais que nós sejamos pessoas consideradas diferentes, malucas, loucas, não desista. Não desista. Feliz é aquele que crê em Cristo e sabe que o melhor não é aqui, o melhor há de vir. E por isso nós precisamos seguir aquilo que Cristo está deixando para mim e para você. A gente vai entender no final que quando aceitamos, todos nós, antes de aceitarmos Cristo, somos uma criatura, né? E depois que nós aceitamos Cristo, passamos a ser filhos dele. E se nós somos filhos dele, precisamos ser obedientes. Porque todo filho que é obediente tem recompensa. Amém? O terceiro tópico é a operação da justificação em nós. A justificação, sendo um ato glorioso e soberano de Deus, pode e deve ser valorizado em todos que já foram alcançados pela salvação. E é aí que a gente fala de gratidão, né? Sobre a gratidão. E quando a gente fala de gratidão, eu pego aqui Provérbios. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é em que enriquece e não acrescenta dores. No Salmo 116, no Salmo 116, verso 12 e 13, vai dizer assim, ó: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Glória a Deus. Ainda no terceiro tópico, a reforma protestante: o justo viverá da fé. Assim sendo, a justificação é um ato, não um processo. Dito que de outra forma, de uma só vez Deus justificou-os. Não há mérito nenhum em nós, apenas graça sobre graça. A gente consegue falar bem sobre isso em Hebreus, de novo, lá em Hebreus,
Vamos lá. Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10, 22. 10, 38. Hebreus 10, 38. Vai dizer assim, ó. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. No 11, vai dizer assim, ó, de 1 a 8, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois do morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes de sua translação, e alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. É isso, é pela fé, é essa gratidão que a gente tem por Deus, porque tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E a gente não precisa ter dúvidas. Eu tenho certeza que os irmãos não têm dúvida em relação a isso, que os irmãos são perseverantes, que crê nessa palavra de Deus e alimenta a fé. O segundo tópico, a gente vai falar da doação. A Bíblia é repleta de imagens que procuram apresentar o amor e o cuidado de Deus para com a humanidade, o pastor e as ovelhas, o empreendedor e seus empregados. No entanto, uma metáfora que se destaca entre esta é que aquela que apresenta Deus como Pai e a humanidade como seus filhos. E aqui eu pego para os irmãos aqui inicialmente a oração do Pai Nosso, né? Muitas das vezes nós queremos o Pai, né? Mas precisamos entender que quando nós queremos o Pai, que Ele é um Pai, né? É um Pai Nosso, e também precisamos aceitar os nossos irmãos, né? O Pai tem os seus filhos, né? E os seus irmãos. A gente vê aquela história, aquela parábola do filho pródigo, que a gente vê o irmão falando, aí vem o seu filho, e o pai repreende falando e responde, aí vem o seu irmão, né? E a gente precisa entender, e eu já falei em algumas aulas, que nós precisamos saber, porque cada um tem uma maneira, tem um temperamento, tem um modo de pensar, tem um direito das suas escolhas. Por isso que um gosta de amarelo, gosta de verde, e a gente precisa respeitar os irmãos. E já falei algumas aulas, um ensinamento que eu aprendi com a minha pastora, né? Nós precisamos viver em cruz, né? E viver em cruz é saber viver com nossos irmãos, né? Saber respeitá-lo, saber ouvir as opiniões, entender as opiniões de cada um, entender cada um no seu momento. Isso é muito importante.
entender que quando oramos o Pai Nosso, nós também estamos orando e falando dos nossos irmãos. Pai Nosso que está nos céus. Né? Então a gente tem os nossos irmãos. Continuando no que está no texto do tópico 2, a doação de uma imagem, tal imagem busca revelar o cuidado de Deus para com a humanidade, com o reconhecimento que o povo de Israel foi constituído com uma vocação específica para anunciar a salvação. E a gente sabe disso, né? Tudo aconteceu lá no Antigo Testamento, tudo foi preparado para a vinda do Salvador. Amém? Os filhos de Deus. João registra em seu evangelho a profecia de Caifás sobre a morte de Jesus. Todavia, mais relevante é o comentário do evangelista, segundo o qual o sacrifício de Cristo não servia apenas para libertar o descendente de Abraão da fúria de Roma, mas também para proporcionar a restauração universal de todos os filhos de Deus. As definições paulinas para os filhos de Deus são muito mais sintéticas e bastante claras. E aí eu vou falar com os irmãos aqui em Provérbios de novo. Provérbios tem um versículo de Provérbios que são parecidos. São parecidos porque são verdadeiros mais do que verdadeiros. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E em Provérbios 16, 25. Olha o que diz no 16, 25. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. A mesma coisa. Olha que interessante. É mais do que declarado, né? Porque está falando duas vezes. Amém? Segundo os costumes da época, o indivíduo que tinha a posição de filho está digno de tomar o herdeiro de seu pai. Os israelitas são os filhos de Deus, por serem herdeiros da promessa feita de Abraão e renovados os seus descendentes diretos e indiretos. Romanos 8,17. Romanos 8,17 vai dizer assim, ó. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e os herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Terceiro tópico. Do segundo tópico diz: os efeitos práticos da doação e filiação. Somente aqueles que experimentam a nova vida em Cristo têm o privilégio de viver todos os benefícios da doação como filhos de Deus. Dentre esses privilégios, pode citar a capacidade de receber e suportar com resignação a disciplina do Senhor, a operação de Santo Espírito que nos convence individualmente e que somos filhos de Deus. Às vezes fazemos tudo certo, nós caímos fazendo as coisas todas certas, fazemos as obediências de Cristo, e as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, que fazem as coisas erradas, parece que a gente vê que as coisas acontecem com mais facilidade, tem mais facilidade de acontecer as coisas. E às vezes, quando a gente faz qualquer deslize, qualquer coisa errada, a gente sendo cristão, a gente automaticamente leva um susto, a gente leva um tranco. Por quê? Porque o Pai, a gente tem que entender que os irmãos que não conhecem a palavra de Deus são criaturas. Nós somos que conhecemos e aceitamos Cristo, somos filhos de Deus. Então, o que acontece quando um filho desobedece um pai?
ele é automaticamente cobrado. É por isso que todas as vezes que nós façamos alguma coisa errada, que nós tentamos fazer alguma coisa aí, alguma coisa que a gente fez errada, a gente automaticamente entra em ação na nossa consciência e aí vem Cristo. Porque Deus nos cobra, porque nós somos filhos dele. A gente tem essa comunhão, porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo, como muitos pensam, não está pelo mundo. Não está aí pelo mundo o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Nós somos igreja. Aquele que não conhece a palavra de Deus, aquele que não vive a palavra de Deus, não tem esse privilégio de ter o Espírito Santo. Então o Pai nos cobra. É por isso que muitas das vezes acontece esse tipo de cobrança para nós mesmos, por ser errado. A nossa consciência fica pesada por isso, por essa situação. E aí, aqueles irmãos que não conhecem, vêm com muita facilidade. Parece que não tem cobrança, parece que não tem nada. Né? Não é bem assim, tá? As coisas não são muito desse jeito, não. Além disso, a graça e a atuação como Filho de Deus, nosso ser aspira em redenção eterna, o cumprimento pleno de todas as profecias e, por fim, a vida eterna. Quem ignora a sua filiação, talvez tema a morte. Quem tem confiança quanto à sua herança celeste, aguarda em festa e regozijo o dia glorioso do Senhor. Quanto, inclusive, toda nossa limitação física, emocional, material, terá um fim, e desta forma poderemos ter completa comunhão com Ele. E isso a gente vai falar aqui, em João 14, (14, 17), diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. É o que eu falei, é o Espírito Santo. Ele não está para todo mundo. Para você ter o direito do Espírito Santo, tem que fazer como nós, né? Aceitar Cristo como único Salvador, né? E nós temos esse privilégio de termos o Espírito Santo. Amém? O terceiro e último tópico, a perseverança. E aqui a gente volta a falar, não é uma corrida para ver quem chega primeiro. O importante é perseverar e chegar. A segurança da salvação. A salvação que Jesus adquiriu para cada um de nós é o maior milagre que as Escrituras Sagradas exortam a nossa vigilância e os arrependimento. Não é para ver quem chega primeiro. Amém? A tragédia da queda. A salvação, infelizmente, pode ser perdida. Um dos textos mais explícitos quanto aos princípios que envolvem essa questão, ainda que registrado no Antigo Testamento, em Ezequiel. Em primeiro lugar, devemos ter consciência do desejo eterno de Deus quanto à salvação da humanidade, e não pela condenação das pessoas, por mais perversas que elas sejam. Sabedores disto, cabe-nos reconhecer que não existe uma condição pré-determinada e imutável para ninguém quando há salvação. Pode extrair das Escrituras que a salvação não é uma conta bancária, onde se pode acreditar ou debitar obras de justiça e pecado. Ser salvo é estar em contínuo relacionamento com Cristo e, por isso, com o coração regularmente propenso ao quebrantamento. Né? E aqui a gente vê vários textos que deixam como referência para a gente, como Gálatas 5:4:1, Timóteo 4:1, 2 Pedro 1:10, 3:17 e Apocalipse 2:4-5. Demonstra de maneira indubitável que haverá um grupo de pessoas que, apesar de terem experimentado todos os benefícios da salvação, optarão por desligar-se da comunhão com Cristo. E isso não vai acontecer com a nossa igreja, isso não vai acontecer conosco, porque nós somos perseverantes, a gente persevera na palavra de Deus. Cuidados com a nossa salvação nos dias de hoje. A partir do contexto de algumas passagens da Escritura sobre o problema da queda da nossa perseverança em Cristo, pode-se traçar um perfil da conduta em relacionamento para o bem-estar da nossa saúde espiritual.
E aí a gente tem 2 tópicos, né? Cuidado com os falsos profetas, eles são veneno para a alma, né? E o outro é: nunca desvalorize a graça que foi distribuída à sua vida, né? E aí eu queria finalizar esse tópico em Isaías 30:10, dizendo assim, ó: o que dizem os videntes, não vigiai aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-o as coisas apressíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Que nós não caímos em falsas profecias, em coisas que não são de Cristo, não são de Deus. Lembre-se sempre que Deus usa qualquer um, tá? Mas quando Ele usa para falar conosco, é para falar conosco, e Ele dá prova disso. Ele não fala e deixa a gente imaginar o que seja. Ele dá completo. Amém? E a gente, para finalizar nessa aula de hoje, eu gostaria de deixar a conclusão: somente quem já sentiu a amarga consciência do pecado sabe o valor que tem a justificação e que vem de Cristo. Nós não somos mais condenados. Amém? Que essa aula possa falar para os irmãos e perseverar cada dia mais nessa presença de Deus, nesse propósito da fé, entender que nossos pecados foram esquecidos e que o melhor não é aqui, isso aqui é uma passagem. Então vamos lutar, vamos ser perseverantes, mesmo que cansativo, mesmo que exausto dos problemas, mesmo que desgastante que o mundo tem lhe oferecido, mas vamos ser perseverantes e entender que o maior prêmio vem depois daqui. Nós temos uma vantagem que muitos no mundo não têm. Nós temos um ajudador. A gente tem o Espírito Santo que está conosco. Que esse domingo seja um domingo abençoado para os irmãos, que possam estar na presença de Deus, viver a presença de Deus e cada dia mais. E não esqueça, a escola bíblica é apenas um começo. Apenas um começo, é apenas uma degustação. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Cada dia mais tenha essa intimidade com Cristo, sabendo o que Ele quer dizer para cada um de nós. Um domingo abençoado para todos, em nome de Jesus.